Boa noite, está no ar o Roda de Entrevista, o seu programa semanal. E hoje vamos tratar de um assunto que mexe com todos nós goianos, um assunto que não gostaríamos de falar, mas que está fazendo 30 anos e é nossa responsabilidade como jornalistas não deixarmos que esse assunto fique para lá, fique deixado na história. Estou falando do Césio, o acidente com o Césio 137, que completou neste mês de setembro 30 anos. E a nossa convidada especial para falar de tudo que aconteceu naquela época, a luta dessas pessoas, das vítimas do acidente, a batalha do dia a dia por conseguir reconhecimento, conseguir apoio, é a presidente da Associação das Vítimas do Césio, a Sueli Lima de Moraes. Sueli, muito boa noite, muito obrigado por estar aqui com a gente para falar sobre o acidente com o Césio 137. Boa noite a todos, né? E eu estou com o maior prazer de estar aqui para falar sobre esse acidente, porque a gente somos a pessoa viva do acidente. Com certeza. E além da Sueli, temos aqui, e eu também que cobri, que estive lá, que pisei aquele território todo naquela época, duas pessoas que testemunharam, estiveram lá no dia a dia fazendo acompanhamento, o desdobramento jornalístico do acidente com o Césio 137. A nossa colega de TV Brasil Central, Darmélia Barbosa. Darmélia, muito boa noite, muito obrigado por colaborar mais uma vez com o Roda de Entrevista. Boa noite Cassim, boa noite Sueli, é um prazer estar aqui com vocês, falar desse assunto, né, que é um assunto que mexe conosco, como você bem falou na abertura. Eu trabalhei como repórter da TV Brasil Central na época, fiz muitas reportagens sobre o Césio 137, então assim, temos lembranças tristes desse acidente e a gente não pode esquecer. Tá de parabéns o Roda de Entrevista por colocar esse assunto em evidência novamente. Obrigado. E o Cassim Zaiden, que à época era repórter da TV Anhanguera, depois com uma longa passagem também pela Serra Dourada, onde trabalhamos juntos, e passou aqui pela TV Brasil Central também. Um prazer ter você aqui com a gente, Cassim. Boa noite, um prazer encontrar você, encontrar a Amélia, a Sueli e reencontrar um tema que ocupou a nossa atenção durante tanto tempo, a nossa atenção profissional e a nossa preocupação como cidadãos. É um prazer estar aqui hoje. Muito obrigado pelo convite, Enzo. Eu que agradeço você estar aqui com a gente, em nome de toda a equipe. Sueli, vamos voltar 30 anos na história. Conta para o nosso telespectador, principalmente para o público mais jovem que não vivenciou aquilo, como é que foram aqueles dias de setembro de 1987? Olha, eu levava meus filhos para a escola, de lá eu ficava na Santana, né? Onde que tinha o pó do Césio. Só que ninguém sabia. Santana era a casa da pessoa, né? Da pessoa, né? Aí de lá eu levava para casa. Então de lá eu estava contaminando minha casa também. Eu pisava e levava para casa. Aí contaminou eu e meus filhos. Aí eu viajei, pediram me viajar com eles, né? Os técnicos daqui nem, eu viajei com eles para Jaraguá. Quando chegou lá, eu vi Santana na televisão, que já era quase Dia das Crianças, mais ou menos. Eu voltei e vi que eu voltei com meus filhos ficaram na FEBEM, isolados. Aí foi um momento de terror, porque tudo que a gente pegava, a gente estava contaminando, roupa, comida, tudo. A gente tinha que banhar 3, 4 vezes no dia com vinagre, água de coco, lixar os pés com lixa para descontaminar, além de tomar o remédio, que é o azul da Prússia. Vocês ficaram isolados na sede da FEBEM? Na sede da FEBEM. O que vocês sentiam, assim, os efeitos? Não, cada um sentiu de um jeito. Nem todo mundo sentiu a mesma coisa do Césio. Que uns deu diarreia, outros caiu os dentes, outros dor no corpo. Os seus filhos? Não, os seus filhos especificamente? Não, nada. Eu senti nada. E você também? Não, nada. Só depois de muito tempo que todo mundo veio sentir a dor no estômago, né? Porque a gente não sabe se tem efeito com a radiação. Mas a gente teve muito problema no estômago. Muito mais por uma tensão emocional do que propriamente pelas consequências do Césio, né? Porque cada um foi atingido de determinada maneira, nem todos foram atingidos igualmente. Uns foram irradiados, outros contaminados, que são coisas diferentes, um com mais intensidade, outros com menos, mas todos foram tratados com aquela preocupação de que o Césio poderia causar um problema, né? E talvez a medicação, a tensão emocional, ser retirado das casas. É claro que isso atinge. Uma das coisas que me chamou a atenção naquele período é a perda de memória. As pessoas perderam as suas memórias porque as casas foram destruídas, fotografias, documentos, lembranças, vida, né? Como é que isso atingiu você? Sobrou alguma coisa da sua casa? Sobrou. Eles levaram para... Os meus móveis não foram para o lixo
lá do depósito. Foram para outro lugar, mas estavam contaminados, muito pouco. Eles foram para um depósito aí, para onde eu não sei. Né? Mas sua casa foi demolida Não, como a as minha demais? não. Não chegou a ser Não, demolida? a minha não chegou a ser demolida. Assim, na pia que eu lavava vasilha, foi 1 metro para o chão de terra que eles tiraram, né? Que estava contaminado. A sua casa fica onde, Sueli? Ali perto da 57? Não, é na 15A, quase de frente à casa do Evaí, Já no setor no aeroporto. setor aeroporto, né? Aquela região toda ali, ela passou a ser estigmatizada, como todos nós aqui de Goiás, né? Eu me considero goiano, embora não nascido aqui, mas estou a boa parte da minha vida, a maior parte dela, vivida aqui, e sei o que foi essa discriminação que os goianos sofreram fora daqui. Essa rejeição, eu acho que dói muito, né? Porque as pessoas, por mais que ame, fica com medo. É que nem quando a pessoa está contaminada com a gripe, que é uma coisa comum, né? Olha, não aproxima muito não, porque não você fica gripado, né? Como ninguém entendia o que era o Césio, como ele agia, havia essa rejeição. Isso eu acho que dói muito, não? Dói e outra, nós somos discriminados até hoje. Tem pessoas que discriminam a gente ainda. Você fala abertamente sobre o Césio, porque você é da associação, você representa, né, as vítimas. Então, assim, você é uma pessoa pública. Como é que é essa discriminação? Conta pra gente. Eu fiz um evento lá no lote do Evaí, de 5 ônibus, veio de Brasília. Então, a gente arrumou uns batedores para acompanhar o ônibus. Quando eles chegaram ali, que eles viram que era a rua do Césio, eles não quiseram entrar. Eles passaram direto e falaram, não, eu não vou entrar nessa rua. E é daqui de Goiânia. Daqui de Goiânia. Deixou os ônibus lá e foram embora. Sueli, eu quero E voltar. agora em maio. Nossa, agora é maio desse Agora em ano. maio. 30 Voltando aos 30 anos, vocês passaram para descontaminação, todo aquele apoio que a gente vai dizer se foi suficiente ou não, você tem total liberdade para isso. Mas depois, passou, você tinha que levar o filho na escola, ir no supermercado, coisas assim, comezinhas do dia a dia da vida, como que era isso? As pessoas encaravam vocês, rejeitavam, como que era? Tem muitos que chamavam meus filhos de contaminados, ela já vinha uns radiados, outros falavam assim, ela vinha uns contaminados. Então, foi muito sofrido. Minha filha ficou grávida uma época, né, eu mudei para Jaraguá, chegou lá, eu tinha que vir embora para ela, para Goiânia, que os médicos não queriam tratar dela lá, que ela tinha que vir embora para Goiânia, que o caso dela era aqui em Goiânia, não era lá. Aí eu vim embora. E com um rótulo, então, né? Vítima do Césio. O Césio, que era um inimigo invisível, a gente não via, não sentia imediatamente o seu efeito, ele causava medo maior, até porque as pessoas viam pela televisão aqueles técnicos todos vestidos com aquelas roupas. Aquela roupa não protegia da irradiação, era apenas para não levar material radioativo para outro lugar. Aquela roupa era apenas para isso, não era uma roupa que impedia a irradiação, mas gerava um efeito muito ruim para quem via, né? Isso Parecia acabou reforçando o né? conceito. Né? Parecia um astronauta. Só que a maioria das pessoas, o pessoal que vestiu aqueles macacão, levava para casa, lavava junto com as outras roupas da mesma casa, quer dizer que estava contaminando também outras famílias. E outras também pessoas. isso, quando a gente ia para fazer a cobertura nos locais contaminados, nós estávamos assim, normais, sem nenhum equipamento de proteção individual. Eles estavam protegidos de máscara, capacete, luvas, botas e aquele macacão que tinha toda Parecendo uma proteção. Um filme de ficção científica, eles saíam né? da área isolada e vinham aqui fora para dar entrevista para os repórteres, entendeu? Então, assim, aí passou a ter medo também. Falei assim, nós estamos sendo contaminados, eles estão vindo aqui conversar com a gente. Você não pegava na mão deles, mas você estava próximo com o microfone, né? Então, assim, ficou essa dúvida. Tem isso mesmo, porque a gente tem que preocupar com isso também. Sueli, eu vou pegar um erro, não costumo falar da minha vida aqui, minha função não é essa, mas eu estava lá, acompanhei. Meses depois, a minha filha mais velha foi gestada. E eu lembro, por exemplo, um episódio perto da Avenida Independência, do seu aeroporto, um sábado à tarde, eu fui cobrir a destruição de uma casa, pisei na terra, alguém me falou, não pisa aí, etc. Joguei fora até o tênis depois. Isso ficou na minha cabeça. Graças, minha filha está inteira, inteligente, etc. Mas na cabeça de vocês, porque eu era um coadjuvante nessa história, vocês no olho do furacão. Como que foi como tem sido ao longo do tempo? Olha, quando a gente estava na FEBEM, a gente tinha medo de ser exterminado. Sabe, chegar lá um doido lá, pôr na parede e matar, porque tudo que a gente pegava, a gente era isolados e contaminados, né? Tudo estava contaminando. Então, eu tinha medo, a gente tinha medo de chegar lá, porque não tinha proteção nenhuma ali dentro. Sabe? Ali era só mães,
alguns pais, alguns doidos também que ficou lá dentro com a gente, né? Porque a maioria pessoas doentes, né? Que ficou lá com nós lá e outros... A gente ficou desprotegido ali, dormia de qualquer jeito, não tivemos aquela proteção não. Então a gente tinha medo assim, de ser exterminado ali no FEBEM. Quantos são hoje os que são atendidos pela associação, filiados a ela, que recebem algum tipo de cuidado de órgão oficial? Olha, grupo 1 e 2, nós somos na faixa de 110 por aí. De grupo 1 e 2, né? Mas aí já tem os netos, né? Os filhos, né, que nasceram. Acho que são uns 80 por aí. Eu não fiz essa conta não, porque sempre está nascendo 1 ou 2, né? Mas aí o grupo 3... Filhos destes 110. Você podia até explicar o que é o grupo 1, o grupo 2 e o grupo 3? Tá bom. O grupo 1 são aqueles que receberam mais de 50 rádios. E o grupo 2 foi o que recebeu menos, que sou eu, que eu sou do grupo 2. Mas a gente está ainda na área de risco, né? Porque a gente tem que estar sempre sendo monitorada pelo cara. Né? E os... CARA é o Centro de Apoio aos Radioacidentados, né? É, isso mesmo. O restante são os trabalhadores que foram trabalhar com nós, que são os bombeiros, os militares, o pessoal do CRIS, os enfermeiros, os médicos, né? Os funcionários que teve que lavar, limpar onde a gente estava contaminado, né? Que se contaminaram também. Vou falar uma coisa que é um assunto delicado, um assunto que muita gente pode ter alguma resistência, mas eu acho que houve um aproveitamento de aquilo que é comum, né? Sempre que há um socorro oficial, muitos se põem como dependentes desse socorro e inventam um argumento para integrar o grupo daqueles que estão sendo apoiados. Houve muito disso, ou seja, aquelas pessoas que chegavam e diziam, não, eu também estive lá, eu estive assim, assim, assado e quero ser protegido. Ocorreu isso? Ocorreu sim. Nós temos histórias lá na Suleide que... até estranho falar isso, um pombo cagou na cabeça dele, na rua, ele se julgou que era uma das vítimas, que ele tinha que receber também. Estava contaminado. Sueli, ainda voltando na questão da assistência que vocês recebem, que tipo de assistência que é? Vocês têm medicamento? Vocês precisam estar usando esses medicamentos a vida inteira? Como é que é? Sueli, nós vamos para o primeiro intervalo, até para você responder com mais tempo, com mais tranquilidade, eu peço licença, a gente volta no próximo bloco. Hoje estamos tratando do acidente com o Césio 137, com a presidenta da Associação das Vítimas do Césio, a Sueli Lima de Moraes Silva. Voltamos em instantes. O tema do Roda de Entrevista desta semana é o acidente com o Césio 137. Para falar daqueles momentos difíceis na vida de todos nós goianos e principalmente goianienses, a nossa convidada especial é a presidenta da Associação das Vítimas do Acidente com o Césio 137, a Sueli Lima de Moraes Silva. A Darmélia Barbosa, nossa companheira de TBC, no bloco anterior, formulou uma pergunta. Darmélia, por gentileza, refaça a pergunta para a Sueli. Sim, Sueli, eu gostaria de saber que tipo de assistência que vocês recebem do governo, lá do Centro de Assistência aos Radioacidentados. Vocês tomam medicamento? Como é que vocês recebem esse medicamento? É de uso contínuo? Os atendimentos lá são ótimos, os médicos são todos ótimos, não tem nada a reclamar deles, acho que ninguém. O problema lá no CARA é só a falta de remédio, que não tem. Que remédio é? Um remédio específico? É porque muitas vezes nós temos lá vítimas com problema de próstata e não tem um remédio para ele. Então, assim, se ele comprar do bolso dele, ele esse mês, no outro mês ele não comprar, quer dizer que vai ficar do mesmo jeito a doença. Não vai evoluir nada, porque ele não tem dinheiro outro mês para comprar. Então, assim, na lei, esses remédios até a 3ª geração. E tem 10 anos que está faltando esse remédio. Mas ainda não houve nenhum estudo conclusivo que pudesse estabelecer relação de causa e efeito entre aumento de algum tipo de doença, câncer, que era o mais temido, com o acidente radioativo, né? Tem as reportagens aí que falam que não tem nada a ver com o acidente com Césio, mas isso aí, eu mesma já fiz um estudo na minha área, que eu não saí de lá, moro lá tem há 45 anos, o índice de câncer aumentou. E não foi ninguém fazer a pesquisa. Que vamos agora, então para.
Agora, também tem casos de pessoas que engravidaram depois do acidente com o Césio 137, que era vítima direta. No caso da Maria Odete, né? Ela teve um filho depois do Césio e a criança não teve nenhum problema, né? A criança dela não teve nenhum problema. Mas ele não pôde mamar nela, né? Porque ela teve a queimadura nos seios, Sim, então ela no não pescoço, pôde, ela não pôde dar de mamar para ele. Existem muitas pessoas aposentadas. Estas 110 pessoas dos grupos 1 e 2 estão aposentadas? Estão sim, elas recebem as duas pensões, do estadual e federal. O Qual que é valor o dessas valor? pensões? A federal é um salário mínimo e a estadual é 788. Mas elas puderam continuar trabalhando, nenhuma teve qualquer limitação, né? Eu sempre digo porque o acidente, imediatamente, ele matou 4 pessoas. Sim, nos primeiros dias ele matou 4 pessoas, mas eram pessoas que não foram irradiadas, elas estavam contaminadas porque ingeriram césio, que é a substância radioativa, que causou todo o problema. Então, 4 pessoas. De lá para cá, os que morreram, inclusive o Devair, morreu consequência de uma outra doença que não tinha. Pode ter morrido por depressão. Mas também, na época, né, Cassim, o Devair caiu o cabelo, os dentes sim, também. Né? Mas eu digo, não morreu reflexo diretamente direto, né? por aquilo, não morreu. Imediato. Porque ele viveu mais de 10 anos. Mais de 10 anos, mais de 10 anos e morreu em consequência de outras doenças, né? Quer dizer, acho que o trauma psicológico acabou sendo maior do que problemas físicos, né? Isso, o trauma foi maior, né? Porque eles ficaram traumatizados, porque destruíram a família de 45 pessoas, foi toda dele. Sim, mas além do que o Cassim colocou, existe sim, não só as pessoas que morreram, mas o problema físico, debilitou fisicamente uma pessoa também. Isso, no seu entendimento, também é justificável uma indenização? Lógico. Você vê o caso da mãe do Roberto, é uma senhora assim, ela não sai de casa, às 7 eles estão dormindo, sabe? Ela ficou toda, ele não era daquele jeito. Tem muitas Ela ficou pessoas toda que estão movendo ação na justiça para serem reconhecidas como vítimas do Césio. Você tem o número dessas pessoas? Quantas pessoas eu estão não tenho o batalhando? número dessas pessoas, que até hoje estão entrando pessoas ainda. Olha, nós temos vítimas lá, que os filhos recebem e o pai. Esse ano que a mãe começou a receber. Quer De dizer, uma mesma família. Da mesma E família. vocês fazem uma triagem em quem busca vocês para receber indenização, medicamento? Não. Isso mais é só na nossa lei mesmo. A associação tem assistência jurídica também? Não, nós não temos. Qual que é a estrutura da A associação? associação é de ir para o simpósio, para as escolas, orientar, para falar sobre o Césio, para não deixar ser esquecido, né? A gente tem que sempre lembrar que houve um acidente em Goiânia que foi perigoso. Olha só para dar uma informação, Cassim, eu passo para você, é importante até, você lembrou que foram 4 vítimas à época. Foram registradas oficialmente 4 mortes causadas pelo Césio 137. A primeira foi a menina Leide das Neves, né? Leide das Neves Ferreira, de 6 anos, que morreu no dia 23 de outubro daquele ano, de 87. E se tornou um símbolo da tragédia, tanto é que a FUNLEIDE é em homenagem a ela. No mesmo dia, Maria Gabriela, tia de Leide, também morreu. As outras 2 mortes foram dos funcionários do Ferro Velho. Israel Batista dos Santos, de 20 anos, que morreu no dia 27 de outubro também de 87. E Admilson Alves de Souza, de 18 anos, que morreu no dia seguinte, ou seja, dia 28 de outubro de 87. Então, é por uma questão de registro histórico, né, marcar o nome das vítimas. Mas, Cassim, eu te interrompi, por favor. Não, eu acho que o acidente ele foi uma tragédia em todos os aspectos, porque exigiu um esforço governamental muito grande, gastamos muito, eu digo, a sociedade gastou muito, porque era algo emergencial, precisava resolver logo, o governador Henrique Santilo, né, tenso e tentando socorrer o que era preciso, pressionado politicamente, pressionado pela imprensa, pela sociedade, queria resposta do governo, ele ia fazendo o que dava. Tanto é que a cápsula tinha 19 gramas de césio, 19 gramas e gerou 6.000 toneladas de rejeitos, 6.000 toneladas, porque os protocolos dos cientistas exigem que qualquer área, qualquer objeto que esteja minimamente contaminado, vire rejeito. Então, nós temos hoje um depósito de rejeitos com 6.000 toneladas que é permanentemente monitorado. Agora, esse acidente, uma das coisas que a gente imaginava que fosse resultar era ser
além dessa memória que nós estamos dizendo aqui de 30 anos, é que ele se transformasse também num objeto de estudo, né, para que eu pudesse entender os efeitos da radiação em áreas urbanas, nas pessoas de modo geral. Vocês são procurados por técnicos, vocês são objetos de algum tipo de estudo que possa estabelecer essas causalidades entre o que aconteceu com as consequências? Não, nós não fomos, ninguém procurou nós, porque eu moro ali ainda, né? Nem meus vizinhos, porque saber que eu moro ali, eles vão procurar os vizinhos. Mas não pode ninguém saber desse levantamento, dessa história, né? Assim, saber qual foi o envolvimento da pessoa com o acidente. Você falou da pesquisa que você faz, que tem aumentado o número de pessoas com câncer lá na região geográfica mesmo onde vocês estão. Fala um pouco dessa pesquisa, como que ela é feita, vocês recebem orientação de algum pesquisador ou vocês vamos usar a expressão, assim, no peito e na marra mesmo? É, no peito e na marra mesmo. Eu fiz um mapa, né? E primeiro eu comecei com os quadrinhos mostrando as casas. Contei quantas casas tem na rua de baixo, de cima e rodeei meu quarteirão, dentro de 500 metros. Então eu fui sinalizando que teve câncer, 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 câncer. Deu 24. Em uma área mais ou menos quantas quadras? Uma quadra, que é na Rua 55. Não, na Avenida Oeste. Avenida Oeste. Perfeito. Eu acho que aí é um dado interessante até para universidades, entidades, isso, né? A pesquisa que o Cassim acabou de falar, né? Que serve como fonte de pesquisa. E quanto tempo você fez? É recente? Não, foi agora, que eles me procuraram, a televisão em agora, me procurou e falou assim, uai, você sabe que eu vou fazer de novo esse mapa? Eu já tinha o número das pessoas que estavam com câncer, porque eu já tinha feito um em 2004, sabe? Aí eu falei, sabe que eu vou fazer de novo? Que depois de 2004 não há mais tantas, tem mais gente com câncer. Aí fui fazendo. Claro que você está fazendo uma pesquisa com base empírica, né? Sem dúvida nenhuma, não tem assim, um fundamento científico, até porque você não tem apoio para isso. Seria importante que alguém fizesse a metodologia científica para estabelecer, essas pessoas têm câncer porque aconteceu um acidente e elas estavam próximas. Ou porque tomaram muito sol, ou beberam muito, ou qualquer outra razão, né? Porque pode ter câncer por uma coincidência apenas. Eu me lembro que em 1993, o acidente foi em 87, e em 93 eu extraí um carcinoma aqui da pele. Mas nunca atribuí uma questão, uma relação, nunca estabeleci uma relação. Eu atribuo muito mais ao sol que eu tomei ao longo da vida. Né? Mas deu um certo medo, né? Eu também tirei um nódulo aqui no pescoço, até a doutora Maria Paula Curado, que assistiu muito às vítimas do Césio, e eu fiz a pergunta para ela. Será que tem alguma relação com o Césio? A gente fica com medo, sim. Ela na Isto É, acho que 2004, tem até aqui no meu celular. Ela deu a entrevista que sim, o câncer em Goiânia aumentou, foi por causa do acidente com o Césio. A doutora Maria Paula, a doutora Maria Paula. Que é uma estudiosa do assunto, que assistiu diretamente. E agora ela vai na televisão e fala que não tem nada a ver. Então, que estudo é esse que ela fez? A ciência avança, né? Bom, você falou em televisão, isto é, e eu quero passar para o intervalo e no próximo bloco eu quero conversar com você Opa, o copo não pode cair, né? Nessa conversa nossa aqui sobre o acidente, sobre a cobertura da imprensa, eu queria saber o que você achou, com total liberdade, sem censura, para falar do papel da imprensa, ok? Voltamos então no próximo bloco para continuar a conversa com a Sueli Lima de Moraes e Silva, ela que é presidenta da Associação das Vítimas do Césio 137. Voltamos em instantes. O Roda de Entrevista desta semana fala sobre o acidente com o Césio 137, que aconteceu em setembro de 1987, portanto, 30 anos. E um dos personagens daqueles momentos difíceis na história de Goiânia e de Goiás é a Sueli Lima de Moraes Silva, ela que atualmente é presidenta da Associação das Vítimas do Césio 137. Sueli, no bloco passado foi falado em entrevista, que você citou revista, entrevista e etc. Queria abrir esse bloco puxando um tema para você, sobre a cobertura da imprensa. É óbvio que em alguns momentos nós cometemos erros, até por desinformação, haja vista que a própria CNEM, né, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, não tinha as informações suficientes. Mas, enfim, queria, desde aquele período até hoje, como você avalia, sem censura, tá, o papel da imprensa nessa cobertura?
Olha, a imprensa, ela quer ajudar nós com essa questão do Césio, sobre as questões da nossa luta de procurar onde que a gente vai ajeitar os remédios, negócio da pensão, como as pessoas entram para receber a pensão, né? Eles estão ajudando a gente demais. Só que quando chega na hora deles falar, alguém corta, sabe? Assim, não deixa... Eles reclamam demais, as pessoas que são entrevistadas. Que na hora deles, a fala deles... Corta, não vai na íntegra. Isso hoje, né, Sueli? Mas e na época do acidente? Pois Como é que você época vê mesmo. a cobertura da imprensa, que foi notícia internacional, né? Todas as redes de TV, jornais, revistas vieram para Goiânia e Goiânia, o acidente do Césio foi notícia internacional na época. Foi notícia internacional. Só que assim, a gente quase não via, porque quando a gente ficou na FEBEM, né, a gente ficou escondido, porque não deixava a gente ver nem televisão, nem jornal podia entrar lá dentro, para não saber das coisas que estavam acontecendo aqui fora, né, medo de a gente acontecer loucura lá dentro, que já tem muitas loucuras. Perdão te interromper, talvez até seja um protocolo de segurança, eu não vou entrar no julgamento da proibição, mas eu fico pensando na cabeça de vocês se sentindo quase que numa solitária, sem contato com o mundo, né? Foi, a gente ficou num quarto enorme lá, todo mundo dormindo em cima do outro. Sueli, na Colchão época no lá, chão. quem tinha cabelo grande tinha que cortar o cabelo também, né? Para tomar banho, para descontaminar, o máximo que podia, né? Então, assim, foi um momento muito difícil, né? Qual que é a lembrança que você tem mais marcante daquela época, Sueli? Do meu filho, eles perguntaram para ele assim, o que é que ele queria que acontecesse ali aquela hora, né? Aí ele falou assim, nossa, eu queria ir embora para casa, e chorou. Qual que era a idade dele? 6 anos. 6 anos. Mesmo, mas falando a respeito dessa cobertura da imprensa, nós que participamos, de alguma forma a gente estava lá. A gente trabalhava para veículos e os veículos nos mandavam para lá para cobrir uma pauta e informar a sociedade daquilo ali. Na verdade, a gente da imprensa, nós estávamos dando tiro para todo lado. Todo mundo estava dando, não só a gente da imprensa, a própria Comissão Nacional de Energia Nuclear, embora tivesse técnicos muito competentes, vieram pessoas muito boas para cá, outros que vieram auxiliar, gente de Furnas, técnicos, cientistas de Furnas também ajudaram no trabalho de descontaminação aqui, mas a gente estava dando tiro para todo lado porque a cobertura do acidente do Césio tinha muitos aspectos, não tinha um aspecto só. Então, cada um desses aspectos gerava notícia. Então você tinha o aspecto jurídico para saber quem que era o responsável por aquilo, né? O Ministério Público querendo saber, a Justiça querendo condenar, a sociedade cobrando resposta. O governo porque ele tinha que dar respostas para o acidente em si, como descontaminar, como socorrer. Os cientistas tentando entender o que aconteceu, tentando saber para onde levar aquele mundaréu de lixo. Foi um problema sério. Descobrir um local onde colocar tanto rejeito radioativo. A gente saía com a pauta, né, Cassinha? Na Serra do Cachimbo, tudo, no né? Pará. Vai levar para lá. Mas como? Vai fazer um comboio daqui até lá? Vai ser um negócio louco. Nem o Estado vai permitir que esse comboio passe. Então, quer dizer, foi um problema sério. E a gente estava nesse meio desse tiroteio. Eu me lembro que veio deputado do Partido Verde da Alemanha aqui, começou a dar palpite, né? Você estava nesse achando que episódio aquilo era um deputado? negócio doido. Como é que foi? Eu não Você estava. até riu aí. Deixa eu te falar. É porque nessa época que ele foi lá esteve aqui em Goiânia, eu estava saindo da FEBEM com meus filhos, né? Eu, meus filhos e meu marido. E nesse meio, nós sofremos um acidente de moto. Nós fomos parar, tomamos no hospital. Né? Aí chegou no hospital, para atender nós, o técnico da CNEM teve que ir lá para medir o sangue, tudo, para poder os médicos encostarem em nós. Está todo mundo quebrado. Quer dizer, antes de receber o atendimento, vocês ficaram lá quebrados? Ficamos lá todos quebrados, esperando os técnicos da CNEM, era 10 horas da noite. Aí esse alemão esteve lá. E nesse mesmo dia, só que eu não estava, nós estávamos na FEBEM. Aí ele chegou na minha casa e pediu para todo mundo sair de lá, que tá tudo contaminado, que nós tínhamos um pé de manga lá. Foi cortada a mangueira famosa, né? Foi cortada de uma Aí lista. pediu, ó, vocês têm que todo mundo mudar daqui. Tá tudo contaminado, a calçada até lá dentro da casa estava contaminada. E nós, na FEBEM, sem saber de nada. Aí quando foi no outro dia, ele ficou sabendo do acidente e já mandou nós todo mundo sair de lá, porque nós não podíamos ficar lá, porque estava todo mundo costurado. Ele não pode, todo mundo embora para outra casa. Vamos alugar outra casa para vocês, não vão ficar aqui não, com esses meninos não. E essa rotina da FEBEM, que você já adiantou, que estava sem televisão, eu me lembro, uma vez eu fui lá, eu acho que era na Cidade Jardim, alguma coisa assim, mais ou menos isso. Lembro que fui fazer uma reportagem, tinha um rapaz, é óbvio, não tem como eu me lembrar, mas eu lembro que era um rapaz, e no momento ele estava tendo
não sou médico, aparentemente um surto psiquiátrico na cabeça da pessoa, né? Ele estava gritando, esbravejando. Você lembra de episódios assim? Tinha muitos Narra episódios alguns assim. pra gente. Tinha, nossa, tinha umas... É que a maioria desse pessoal, além de o César ter que ficar preso ali dentro, eles acostumados a ficar na rua, né? Então, eles sentiram-se presos, porque eles não podiam sair, né? Aí a comida era trazia de fora, depois começaram a fazer lá dentro. Mas eles não podiam fazer nada, só todo mundo sentado ali, igual. Você ficou E quanto banho. tempo lá, Sueli? 60 dias. O acidente ganhou uma repercussão tão grande que ele foi logo depois do acidente de Chernobyl. Chernobyl. Em Logo depois. 85, Goiânia Chernobyl, chegou a na ser- União Soviética. Goiânia foi comparada com Chernobyl. Foi. Teve até uma manchete de um jornal. O jornal O Globo. Goiânia, Nova Chernobyl. Lembra disso? O jornal O Globo, quem falou isso foi o Rex Nazaré, que era o presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear, que E veio saiu aqui a numa manchete. entrevista que ele deu lá no Hotel Moarama. Ele reuniu a imprensa e falou, olha, o acidente de Goiânia é maior do que Chernobyl. Quer dizer, foi uma irresponsabilidade, não sei se alguém disse alguma coisa para ele, foi mal informado, porque ele tinha acabado de chegar e todo mundo queria saber se a Comissão Nacional de Energia Nuclear resolvia alguma coisa. E ele dá essa manchete que saiu publicada no jornal O Globo. Chernobyl foi um acidente numa usina nuclear, em que material radioativo saiu a contaminação foi pelo ar, então contaminou parte da Europa. Aqui não, foi um material sólido que se espalhou de alguma forma levada por pessoas. Então, a comparação foi pior ainda. Quer dizer, em vez da Quiném chegar e dar uma apaziguada, ela complicou mais. Mas tudo que se fazia para tentar dar um aspecto real, ficava a impressão de que alguém estava cobertando alguma coisa. Sim, e foi uma onda de medo, pânico mesmo. Inclusive, teve médicos de Goiânia que se recusaram a atender vítimas do Césio com medo, né, Sueli? Você confirma isso? Sim, confirmo sim. Tem uma amiga nossa, a Tereza, a filha dela, ela levou a menininha no médico, de colo, de um mês, chegou lá, não pode nem pôr na cama. Porque eles não deixaram, senão ia contaminar a cama também. Sueli, outro episódio marcante, eu até já procurei imagens no YouTube e não achei, e o Cassim e a Darmélia, se puderem ajudar a rememorar. Um famoso programa da Hebe Camargo, se eu não me engano era no SBT, não me lembro qual emissora, onde o governador Henrique Santilo, que era o governador da época, foi convidado. E o Santilo, eu até cobri Palácio na época dele, conhecia bem, era um cara, eu costumava brincar, gostava muito, um cara muito decente. Ele não tinha estupim curto, ele não tinha estupim, então ele era muito nervoso. Imagina toda aquela pressão. E a Hebe começou a fazer quase que uma inquisição. E o governador Santilo tirou o microfone e foi embora ao vivo. Você lembra disso? Não. Você não lembra desse episódio? Não, mas eu sei que aconteceu isso, mas deu assistir na televisão, não. Vocês lembram disso? Eu acho que até Sim. quebrando um pouco a lógica do programa, mas é importante esse registro. Mas faz parte, é isso que você está lembrando aí, ela faz parte desse grande episódio do trauma coletivo, da insensatez coletiva, né? Lembra a revolta da vacina? No Rio de Janeiro ninguém queria ser vacinado. Que foi no começo do século XX, né? Então, ninguém queria ser vacinado porque diziam que aquela vacina, que era para combater o mal, estava gerando o mal. Então, aqui, na verdade, a entrevista que a Hebe fez, foi uma inquisidora. Ela queria jogar para a plateia. O Santilo estava no estúdio da TV em Brasília e ela em São Paulo. E ela em São Paulo. Então, quer dizer, ela já tinha dificuldade porque não estavam cara a cara. E ela se sentia empoderada porque tinha um auditório para aplaudi-la, naquele clima todo que foi criado foi bem contra a Goiânia. num momento crítico de discriminação, que todos os eventos que iam acontecer em Goiânia estavam sendo suspensos. A mercadoria de Goiás, que era para ser vendida em outros lugares, as pessoas não recebiam. Lembra disso, Cassim? Sim, Né? Que foi sim. toda uma onda de insegurança e de discriminação. E foi bem no momento da entrevista do Santilo, ela fez uma pergunta indiscreta, ele não gostou e ele levantou do estúdio. Ela estava fazendo uma inquisição mesmo. Sim, Ela estava sim. fazendo isso ali. A Inquisição, porque ela queria atribuir ao governo de Goiás, no caso ali o governador, que era a figura central, a responsabilidade pelo acidente. Ela precisava encontrar alguém, fazia parte do show dela, né? Embora irracional, porque ela não era jornalista, ela estava ali, era uma animadora de auditório, grande figura da TV brasileira, sem dúvida nenhuma, tem todos os seus méritos, mas ela tropeçava com frequência, não tinha assessoria nenhuma para dizer que, controle um pouquinho, Hebe, vamos botar um pouquinho de juízo no que você está dizendo. E ela foi de uma insensatez assustadora. Eu Precisava de alguém para entrevista. queimar ao vivo, né? Vamos dizer, Foi. simbolicamente. Foi. Ok, mas tem um outro lado, tem a solidariedade.
Eu me lembro também, cheguei a entrevistar, por exemplo, Moacir Franco e Erasmo Carlos, dentre outros artistas, personalidades que vieram. Moacir Franco fez até uma música muito feia, Eu Amo Goiânia, Goiânia me ama, mas veio aqui. Muitos até tinham interesses familiares, econômicos, mas e daí? Vieram, deram um abraço, vamos dizer, simbolicamente, em nós goianos. Você lembra algum episódio desse momento de artistas, de personalidades? Não, o único que eu lembro foi da Beth Faria. Você chegou a encontrar com ela? Sim. Conta pra gente. Ela fez o filme, né, junto com nós, ela entrou no ônibus, simbolizando como se ela fosse a Maria Gabriela. Ficou ali com a gente. Depois nós encontramos na Eco 92, no Rio de Janeiro. Mas sempre ela solidária com a gente. Ela veio na época, né, também, né? Porque Veio. o Devaí mostrou uma foto dela lá do andar onde ele estava no Hospital Geral de Goiânia. Ele saiu na janela e mostrou, a imprensa registrou essa foto, esse momento, e ele falou que gostaria de ver a Hebe Camargo, a Beth Faria. Beth Faria. Ela esteve em Goiânia, encontrou com ele e cumprimentou ele e falou o seguinte, na a entrevista que ela deu para a imprensa, eu lembro exatamente o que ela disse. Nós perguntamos para ela, e aí, não ficou com medo de ser contaminada? Ela falou assim, goiano não contamina. Foi bem legal. Voltando agora nessa alternância de momentos tristes, solidariedades e etc. O famoso enterro da menina Leide das Neves. Como é que foi aquele episódio? Conta pra gente quando ela foi ser enterrada, houve manifestação contrária, isso a gente não tem como esquecer, né? Não tem como esquecer. Foi muito triste, sabe? A gente está ali... A gente está ali vendo aquele enterro, né? Poxa, está todo mundo emocionado, chegar umas pessoas, jogar tijolo, meio fio, cruz no caixão, e nós também, né? Você estava lá? Estava lá. Eu e a Dona Lúcia, acho que a Lucélia, filha dela. Isso até te emocionou, eu percebi você falando. Foi muito triste, sabe? A gente... Era como se fosse um filho da gente. A dona Sônia Santilo estava também no momento, ela amparou a dona Lourdes, né? E aí ela levantou a voz, ela levantou no momento e pediu que as pessoas acalmassem, que deixasse a mãe velar a filha, né? Que era o último momento dela. A dona Sônia Santilo, que era a primeira-dama do Estado, já falecida também, ela foi solidária com vocês? Foi, ela foi lá na FEBEM buscar nós. Tinha até político incentivando aquela manifestação do sepultamento da Leide das Neves, né? O José Nelto. Zé Nelto, que hoje é deputado estadual, mas ele estava lá. Ele diz, depois nós cobramos dele, não, eu estava lá tentando conter aquela turba, estava tentando acalmá-los. Na verdade, ele estava incentivando, né? Tem imagens, né, que mostram esse Eu lembro momento. dele, ele estava bem à frente, de calça jeans, acho que não sei se é uma camisa xadrez. Que eu reparo. Era vereador na época. E vi que ele estava com a turma dele, ele estava na comissão de frente do pessoal, manifestação. Assim, ele que jogou a primeira pedra. Ele liderou, né? Pode passar 30 anos, 300 anos, que é o tempo de contaminação, que certas imagens nunca vão ser apagadas. Ele nunca vai esquecer, ele sabe disso. Bom, vamos então para o nosso intervalo, voltamos daqui a pouquinho no último bloco, nessa entrevista com a Sueli Lima de Moraes, ela que é presidenta da Associação das Vítimas com o Césio 137. Voltamos já. Voltamos para o quarto e último bloco do Roda de Entrevista desta semana, que conta para você, conversa com a Sueli Lima de Moraes Silva, ela que é presidenta da Associação das Vítimas do Césio 137, falando justamente sobre o acidente com o Césio que aconteceu aqui em Goiânia há exatos 30 anos. Sueli, você colocou que a ajuda do poder público no sentido lato, no sentido mais amplo que vocês recebem, não é suficiente. Mas e a sociedade civil? Falo isso perguntando. Existe um fórum permanente sobre o acidente com o Césio 137. Vocês têm algum diálogo com esse fórum? Como que é? Não, ultimamente eu não estou participando do fórum, né? Mas está sendo mais os policiais e o pessoal do CRISA. Né? Aí, agora sim, parece que vai ter um evento aí, eu vou ter que ir nele para me estar ciente do que está acontecendo com o fórum. O pessoal do CRISA eram os motoristas dos caminhões que transportavam o lixo radioativo, é isso, né? Isso, que foram remover o lixo de Goiânia. Você sabe quantos são? Não. Ali todo mundo que
guardava, o soldado que ficava ali, e todos foram sentindo que eram vítimas e foi sentisse uma dor de cabeça, era consequência do Sérgio, né? Antigamente era 137 policiais, você deve ter uma conta. Bombeiros, né? No bombeiros era pouco. E você tem depois foi aumentando para 800. Todo mundo foi buscando uma boquinha. É um negócio horrível isso, né? Porque... Aí está entrando agora na questão da pensão e da assistência, está entrando filhos de policiais. Tá, e nós mesmos, que nós temos neto, que meus filhos, que teve filhos, eles não podem entrar. Você já é a segunda geração, a terceira geração? Não, sou a primeira. Você é a primeira, seus filhos a segunda. Não, e os filhos de policiais? Os filhos dos policiais que nasceram depois são a segunda. Quer dizer, um policial que pisou lá, ele, assim como vocês compõem a primeira geração. Isso. Que vocês tiveram em loco. Aí os seus descendentes, segunda geração. Já que estamos falando de policiais, de bombeiros, eles participam com vocês? Como é a atuação deles? Olha, ultimamente eles estão participando pouco, porque eles têm a associação deles. Sabe? Eles têm a deles, aí eles fizeram a separada. A Associação deles, de Policiais Bombeiros Vítimas. E Crisa também fez a dela e eu estou com a minha, só da minha com as vítimas. Mas assim, quando vai ter reunião, a gente encontra todo mundo. Agrega todos mundo numa só, né? E cada um representa a sua. A gente fica preocupado até como sociedade, além do trauma que causou, do prejuízo que causou, é o aproveitamento que algumas pessoas querem fazer do acidente. Até porque qualquer benefício que receberem do poder público são benefícios pagos pela sociedade, ou seja, pagos por todos nós, por meio dos nossos impostos. E pessoas que recebam indevidamente estão lesando a sociedade. É claro que causa comoção. O acidente foi tão comovente, foi tão traumático, que qualquer um que diga assim, eu sou uma vítima do acidente com o Sérgio, gera uma comoção. As pessoas começam a pensar que ele não está sendo assistido pelo poder público por descuido do poder público, quando, na verdade, ele pode estar se aproveitando de uma situação, né? Isso mesmo. Vocês dão algum endosso para dizer, não, essa pessoa não estava nem lá? Ou não, a associação não se mete nisso? Não se mete porque a gente não... Nós ficamos isolados, a gente não sabe quem estava no local. Você entendeu? A gente não tem poder para... Também é difícil ter esse controle, né? Que assim, lembra que na época falava assim, tem um foco de contaminação em Aparecida de Goiânia, né? Que a cápsula, quem estava contaminado andou dentro do ônibus e contaminou também. Então, assim, não é fácil ter esse controle, né? Então, quer dizer, novas vítimas podem surgir, aproveitando ou não da situação, né? Mas eu tenho controle dos meus vizinhos. Porque eu sei que todos moram ali. E esse você tem certeza? Eu tenho certeza que eles estão saindo dali. Quer dizer, independente dos aproveitadores, que a gente sabe que pode existir, existem de fato as vítimas. Isso. Tá. E é suficiente o apoio que vocês recebem hoje? Devia ser melhor. Em que sentido? Deixa eu te falar, eles não têm controle sobre a gente. Se eu tenho poliomielipatia, eles não sabem. O que é isso? É uma doença nas pernas, nos pés. Eu sinto muita dor nas pernas, no nervo. Certo. Certo? E eles não sabem. Isso tem relação com o Césio? A gente não sabe. Então, várias pessoas que vão no médico fora e não falam na Suleide. Eles deviam acompanhar isso. O médico não faz essa associação também? Não faz. Ele vai lá, a gente vai lá assim, para fazer... Hoje eu estou com pressão alta. Então tá. Vamos passar. Você quer fazer os exames? Quero, vou fazer os exames. Pronto. Quer dizer, você acha que até faça aqueles exames de lá, mas o ortopedista, quem sabe... Até para tranquilizar vocês, você acha que deveria, olha, vamos fazer o exame, a sua pressão alta não tem nada a ver com o acidente. É isso que você pede? Isso que eu peço. A Funleide, ela tem uma função de pesquisa também, né? Com essas pessoas que são vítimas do Sérgio. Vocês da associação são atendidos pela Funleide ou não? Somos, sim. A Funleide é o mesmo cara, né? Mudou o nome. Era a Fundação Leide das Neves e mudou para Centro de Apoio... Centro de Assistência aos Radioacidentados. Sueli, na época do acidente, poucos meses depois, algumas vítimas foram para Cuba para fazer um tratamento mais especializado, né? Exames... você sabe quantas pessoas foram? 50. E como que foi feita a triagem? Você tem conhecimento? Foram 50 pessoas, acho que era mais ou menos 15 adultos e 35 crianças. Eu fui nessa... Você foi para Cuba? Eu e meus 3 filhos, porque logo nessa época eu fiquei viúva e não podia deixar eles ir sozinhos. Eles eram pequenos ainda. Aí, lá assim, a gente fazia... O levantamento foi mais de 300 exames que a gente fez em 2 meses lá em Cuba. Ficaram 2 meses lá. 2 meses. Então, cada semana uma turma ia fazer esses exames, porque não era todo mundo junto. Porque 50 pessoas era muita gente, né? Mas foi muito bom.
Só que a gente não, assim, aqui para o estado, eles não gostaram muito do resultado de lá. Por quê? Os médicos de lá depois vieram para Goiânia para apresentar o resultado desses exames todos lá. Teve diferença do tratamento lá com o tratamento daqui do Brasil? Sim, teve diferente, porque assim, muitas vezes, o meu lá eu dei com pedra na vesícula. Aqui em Goiânia eu já não tenho pedra na vesícula. Né, que eu faço esse exame direto, né, não tenho pedra na vesícula. E outra pessoa lá, que ela estava grávida na época, lá falaram que era menino. Chegou aqui, era menina. Então, assim, e outras coisas com outras pessoas, né? Então, o Estado não gostou muito do relatório do pessoal de Cuba. Contestou, né? Contestou, Contestou, né? Aí era para nós voltar, nós nem voltamos mais por causa disso. Foi só daquela época, Só nunca mais voltaram. Nunca mais... Olha só, uma informação aqui, né, é importante a gente relembrar que a produção preparou os registros do Césio 137, estão depositados em 2 enormes caixas de concreto lá em Abadia de Goiás, aqui pertinho na região metropolitana de Goiânia. Pois bem, o espaço fica em uma área de 32 alqueires, dentro do Parque Estadual Telmo Ortegal, às margens da BR-060. Lá foi construído o Centro Regional de Ciências Nucleares do Centro-Oeste, o CRNCQ, que é vinculado à Comissão Nacional de Energia Nuclear. Sua função é monitorar os registros do Césio e promover pesquisas na área ambiental, pesquisas ligadas à radioatividade. Você conhece, já foi lá quantas vezes? Qual que tem sido a utilidade desse depósito para vocês, vítimas? Olha, o depósito, ele ficou ótimo, porque agora a gente sabe que ali aquilo está tudo guardado, não está aqueles vazamentos mais dos tambores, né? Ali a gente pode ficar tranquilo, que nem radiação ali tem mais, que já foi, o pessoal mediu lá, nosso pessoal foi lá, mediu, não tem radiação mais lá. Eu vou lá, quantas, assim, poucas vezes, quando as pessoas me chamam para ir lá, mas eu não... Mas você já foi lá? Já, muitas vezes, mas... E qual que é a sensação de chegar lá? É muito triste a gente pisar nas coisas que era da gente, né? Está tudo ali dentro, Está tudo né? ali dentro, é. Sua vida, a vida de tantas pessoas. Tantas né, pessoas, Sueli? um vestido de noiva, as fotos de casamento, a primeira foto Você do não seu tirou filho. nada de dentro da sua casa? Álbum de fotografia, não tirou? Não, o meu já foi diferente, né? O meu Você já conseguiu tirar? consegui, A dona Lourdes, A mãe dona da Leide, Lourdes, ela não, fala que é. implorou para tirar o álbum de fotografia dos filhos dela e não deixaram. Deixaram ela tirar aquele quadro da Leide, que estava pendurado na parede. Aí ficou, a única foto que ela tem dela que virou símbolo, assim, meus vizinhos lá, a Tereza mesmo, a Santana, não pode tirar nada. Ô, Sueli, falando agora desse lado emocional, que a gente vê que ela, né, nesse momento, qual que é a maior lição que você tira desse acidente? A maior lição que eu espero para não acontecer mais, porque, gente, olha, nós sofremos muito com isso aí. E a gente tem medo de acontecer de novo. Que agora, está fazendo 30 anos, a gente tem medo só do câncer. E nós já temos 4 pontos do câncer, que é a bebida, a comida e o cigarro. Agora temos o Césio. Sim. Se bem que não há relação, né? Até, eu estou reforçando esse ponto até para que não gere um outro estigma com o Césio, com Goiânia, né? Como se houvesse uma consequência direta entre o Césio e o câncer, né? Porque se acontecer o câncer, vai acontecer outro acidente de novo. Você entendeu? Porque aí as vítimas vão ficar todo mundo. Mas, Nesse assim, grupo de 110 atendidos dos níveis 1 e 2, tem algum com câncer? Eu vi falar que tem. Você eu não ouviu falar? posso falar, sabe? Mas eu tenho certeza que sim. Assim, mas a gente só um bateu na tecla esconde. aqui que faltam pesquisas, né? Sim, não Mas pode, bem elaboradas, não pode como- dizer que o câncer é consequência do acidente, não pode descartar, mas não tudo se muito pode solto, afirmar. né? Fica Muito solto. eles têm que fazer O acidente estudo. não serviu, pelo menos nesse aspecto, para que houvesse um esclarecimento. Se há relação de causa e efeito, que se tivesse uma atenção maior. Se não há, que se divulgasse muito para acabar com o estigma. Né? Isso. E que não a é a gente quer. associação que E dá tem uma essa obrigação, né? Isso. Não dá uma Comunidade resposta para nós, para a gente científica, ficar governo, livre, né? você entendeu? Eu só, não, vocês não vai ter mais nada não, para a gente acabar com essa história de ir para a fundação, você entendeu? A gente fala assim, graças a Deus nós estamos livres. Se é exatamente isso que o Cassim que é está aquela falando, e obrigação. tomara que seja, né, Cassim? Que quem entende faça isso e fale, olha,
vocês vão morrer de outra coisa, menos de câncer. Há pouco tempo eu li uma entrevista de um médico falando sobre câncer de próstata. Ele diz, olha, como as pessoas estão vivendo mais, os homens estão vivendo mais, se você viver mais, você vai ter câncer de próstata. Sim. Ou seja, é uma Existe consequência isso, né? natural da longevidade. Então, dependendo também, pode ser uma consequência dessa longevidade de fatores ambientais ou hábitos, ou pode ser uma consequência do acidente. Aí necessitaria de uma pesquisa. Essas pessoas não são objeto de pesquisa nenhuma. Não. Bom, então fica aí o apelo, né, para entidades de pesquisa, universidades, órgãos públicos, ONGs, etc. Sueli, dentre as atribuições da associação é não deixar a memória do acidente cair. E aí, nesse sentido, são realizadas palestras em escolas e entidades. Vocês têm realizado, vocês são procurados, como que é isso? Sim, nós somos procurados pelas escolas particulares, pelo pessoal de Brasília, pelas escolas de lá, tudo vem. Ou quando eles não vêm, a gente vai para dar palestra, sim, nas escolas. E com que frequência são essas palestras? Como é a receptividade? Acho que é umas 2 vezes por mês. É eu ou o seu Odson. E conta um pouquinho. Alguém dá, eu não estou falando dinheiro, é lógico, uma ajuda para vocês em termos de entidade, é claro. Porque você funciona na sua casa, né? Funciona na minha casa, mas sempre assim, eles perguntam se a gente quer alguma coisa. Assim, não, a gente não quer que não seja esquecido, a gente quer sempre lembrar do acidente com SESI. Mas Né? Agora, é emocionante você dar palestra nas escolas. Os jovens, eu teve um jovem que ele ficou olhando para mim assim, falando assim, eu estou vivendo a sua vida. Estou vivendo aquela época do acidente, um rapaz de 16 anos. Ô, tadinho, ele tremia assim, eu posso te abraçar, eu posso te pegar, sabe? Assim, eu estou vivendo, estou louco para ir embora, para chegar em casa e contar minha mãe e meu pai, onde que eu estava, com quem eu estava. Ele estava vivendo aquela história todinha que eu estava contando. Você falou pra ele. uma coisa que eu achei interessante do que você acabou de falar, um rapaz de 16 anos, ou seja, tem a metade de vida do tempo do acidente praticamente, e pediu para te abraçar, ou seja, o contato físico, né, que é um dos motivos maiores de preconceito. E tem isso muito. Eles abraçam a gente assim, eu posso te abraçar, posso pegar na sua mão? Eu falei, pode, nós não estamos mais contaminando ninguém. E sai uma lágrimazinha numa hora Sai. dessa. E sempre eu e seu Ossi junto. Até para o nosso telespectador ficar sabendo, alguém tiver interesse, você tem algum telefone, algum contato para uma escola, uma entidade, enfim? Tem sim. Fala para a gente aí. É 985 985 00 daqui a pouco vai aparecer. 4320. 4320. E o endereço da associação? É Avenida Oeste, Sim, pode falar. número 763, setor aeroporto. Ok, 763. Vamos repetir aqui, estou anotando aqui, telefone. 985-00-4320, né? É. E Avenida Oeste, 763, no setor aeroporto, para quem tiver a fim de colaborar cientificamente, de uma forma positiva com a associação, né? Perfeito. Darmélia Barbosa, Cassim Zaiden, foi um prazer estar com os colegas aqui, embora uma data, né, que seja uma data triste para nós goianos, mas contribuindo até para as novas gerações saber o que aconteceu. Darmélia, muito obrigado e boa noite. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema tão marcante, né, da história de Goiás, e tomara que daqui 10 anos, quando o SESI fizer 40 anos, a gente se reúna novamente para falar desse assunto, porque como a Sueli falou e o Enzo também bem esclareceu, que a gente não pode esquecer, né? É uma tragédia que deve ser lembrada, deve ser falada sim, para que outras não aconteçam, porque foi falta de informação. O acidente com o SESI 137 foi falta de informação. Se as pessoas soubessem o perigo que estava ali naquela cápsula, não teria acontecido. Muito obrigada. Cassim Zaiden. Eu espero estar presente aqui quando a gente estiver comemorando um século do acidente Forte com o SESI, participando do roda de entrevista. Mas como na vida um olhar retrospectivo dá para entender. Mas como você vivia a cada momento, e a vida é feita de improviso, e a gente vive de improviso, naquele momento que a gente estava vivendo tudo aquilo, não tínhamos a menor ideia do que viria a se tornar aquilo. Ou se era muito grave ou se seria irrelevante. Então a gente ia vivendo e narrando e vivendo toda a tensão e todos os traumas, né? Vocês vítimas, nós da imprensa errando, acertando, tentando informar a sociedade, dando tiro para todo lado. Quer dizer, valeu como experiência. Hoje a gente sabe que
o acidente tem dimensões menores do que na época foi propalado e a gente espera que as consequências sejam menores ainda, principalmente para vocês que estão nesses grupos 1 e 2, que são os grupos mais atingidos pelo acidente com o Sérgio. Foi um prazer encontrar vocês aqui, foi um prazer estar com você nesta noite aqui na TV Brasil Central. Obrigadão, Cassim. Sueli, seus últimos 30 segundos, 1 minuto, a palavra é com você para encerrar. Qual que é a sua fala? Olha, obrigado de vocês ter lembrado os 30 anos com o acidente com o Césio. E espero que não fique só aqui, que não deixe esquecer. Não é só eu, vocês, que eu não sei se eu vou viver muito tempo, que vocês não deixem esquecer. Meus filhos estão aí crescendo, já estão adultos, já têm filhos, né? E sempre vocês dando força para eles, mas os jornalistas que vierem mais novos, só vamos ajudar a turma do Césio. Pode ter certeza que a TV Brasil Central está sempre preocupada com isso e cumpre sempre esse papel. Muito obrigado mais uma vez. Boa noite e boa sorte na luta de vocês. Obrigada. Tá? Então, voltamos na semana que vem. Uma boa noite e até lá.